Bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Tá tudo? Os guerreiros aqui, hein? Com essa chuva, hein? Falei, eita, é só Jesus, hein? Com essa chuva aqui, não é fácil, hein? E o friozinho já começou, não é? Mas não esquenta não, que ainda vai fazer mais. Dezembro, janeiro, vai ser uma bênção. Aí eu quero ver a nossa fé. Rompendo em fé, sabe? Rompendo em fé e vindo para cá. Agora eu quero ver 9h25 na escola dominical. É que eu quero ver rompendo em fé mesmo. No frio e na chuva. É muito bom estarmos juntos. Por gentileza, Miriam, você podia me trazer um copo d'água que eu esqueci? É muito bom nós estarmos juntos novamente e é interessante quando a gente vê que o ser humano ele tem muitas respostas para a seguinte pergunta. Pense nessa pergunta. O que tem do outro lado? Muitos se perguntam, o que tem do outro lado? Obrigado, minha querida. Alguns dizem, não existe outro lado. Só tem isso daqui. Quando morremos, acabou. Enterrou, jogou terra e acabou, não tem mais nada. Alguns falam, se eu for uma pessoa boa, eu vou para um lugar fixe. Se eu for uma pessoa má, eu vou para um lugar ruim. Mas raramente você vê alguém falando que é uma pessoa má, né? Fala não, ou fala assim, eu não sou tão mal assim. Não é verdade? Não existe inferno. Também não existe céu. Aí alguns falam, o inferno é aqui. Já pensou? Temos que evoluir. Hoje eu sou o Danilo, mas amanhã eu vou ser outra pessoa. E antes de ser Danilo, eu já fui uma outra pessoa, em alguma reencarnação aí. Hoje eu vou, mas eu volto. E posso até voltar no animal ou no inseto. Existem tantas respostas para essa pergunta, o que tem do outro lado. São muitas opiniões, muitas crenças, muitas descrenças. Só que o fato é que ninguém voltou para contar. Alguns dizem que voltaram, até escreveram livros, e depois disseram que era tudo mentira. Que decepção, né? Tem um livro bem famoso aí no começo, 2011, 2012, e aí depois falou que era tudo invenção. Eu até li o livro e vi o filme ainda, olha. Acho que muitos aqui também. Tem gente que diz que voltou. Porém, muitas teorias rondam ao redor desse mistério. Mistério para a maioria. Nós morremos. Isso é um fato. Nós iremos morrer. Se Jesus não volta antes, todos nós que estamos aqui hoje, 16 de novembro de 2025, um dia especial, todos nós iremos morrer. E a grande questão é, o que tem do outro lado? O Senhor Jesus, ele estava ensinando por meio de parábolas, e viam publicanos, que eram o quê? Os cobradores de impostos. Viam pecadores, que eram pessoas à margem da sociedade. Viam os fariseus, os mestres da lei, os discípulos, multidões para ouvir ele, para aprender o que ele falava. E a gente vê isso, esse relato, de uma forma contínua, também no Evangelho de Lucas. E é muito interessante porque num determinado momento Jesus conta uma história de reflexão, uma história de contrastes,
Uma história de realidades completamente opostas. De um lado e do outro lado. Vamos ler aí Lucas 16, do 19 ao 31. Deixa eu pegar meu óculos que eu esqueci. Lucas 16, 19 a 31. Vamos lá. A palavra de Deus diz: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu leito. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, estou em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor deu a cada um de nós. Obrigado porque nós pudemos acordar, tomamos pequeno almoço, e pela fé em Ti, Pai, nós viemos hoje à Tua casa, para juntos, reunidos em Teu nome, Te adorar, Te louvar, render graças a Ti, ouvir a Tua palavra, Deus. Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que flua, Senhor Jesus, neste lugar a Tua bênção. Usa-me para a honra e glória do Teu nome, que eu fale exatamente aquilo que o Senhor quer que eu fale, Pai. Guarda e protege todos aqueles que não puderam vir, aqueles que estão trabalhando, doentes, por outro motivo, que o Senhor os visite também, e aqueles que irão assistir em algum momento essa pregação. É o que eu peço e agradeço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que história, hein? Jesus estava ensinando, falando sobre várias parábolas, colocando vários assuntos pertinentes ao dia a dia. E aí, no meio disso, ele começa a falar sobre essa história, que os fariseus estavam lá para ouvi-lo. Então a história é: tinha um certo homem, que ele era rico, estava vestido de púrpura. Naquela época, só se vestia de púrpura quem era riquíssimo. A púrpura, que naquela época era um tingimento violeta, roxo, né? Que era captado de um molusco lá nas profundezas do mar. E quando as pessoas colocavam aquelas túnicas púrpuras, elas estavam dizendo: eu sou poderoso. Sabe hoje quando você vê jogador de futebol com uma roupinha meio castanha com um L e um V?
Era mais ou menos isso, vocês entendem o que eu estou falando, né? Um D e um G é mais ou menos isso. Mas naquela época era muito mais ainda, porque era a elite da elite. E Jesus ainda fala que ele estava vestido de linho finíssimo, que era usado por baixo dessa túnica púrpura e que demonstrava o quê? O poder aquisitivo que a pessoa tinha. Ou seja, não era simplesmente linho da Shein, da AliExpress, da Shopee, era linho finíssimo. Então imagine a roupa dele. Quem usava isso tinha dias esplendorosos, como Jesus está falando aqui. Regado, cercado de luxo. Como se não houvesse amanhã. Cheio de fartura e ostentação. Interessante, né? Que hoje algumas pessoas nas redes sociais vivem assim, né? Como se não houvesse amanhã. É verdade ou não? Cheio de regalias, esbanjando seu poder e seus bens. Aí Jesus contrasta dizendo sobre um outro personagem, que tinha um certo mendigo. Mas interessante, esse mendigo tinha nome, Lázaro. E ele estava coberto de chagas, de feridas. Ele não tinha onde morar. Ele ficava na frente, na porta, no portão da casa do homem rico. Ele tinha fome. Ele estava faminto. Ele tinha tanta fome que o desejo dele era se alimentar das migalhas que caíam da mesa desse homem rico. Ó, esse era o desejo dele, comer as migalhas. E os cães estavam lambendo as suas feridas. Provavelmente cães de rua, sarnentos, estavam lambendo as suas feridas abertas. Quem já teve ou quem tem cão sabe como é. Quando você está com magoado, a primeira coisa que o cão quer fazer é o quê? Lamber o seu magoado, não é? Imagine, Jesus está falando, ó, esses cães da rua estavam lambendo as feridas, porque ele estava coberto de chagas. Consegue imaginar essa cena? Sempre que eu leio as histórias na Bíblia, eu viajo, paro, fico pensando a cena, tento montar na minha cabeça qual era aquela realidade, aquela situação. É uma cena de horror, não é? Dá para imaginar? Quanto desprezo, quanta tristeza, quanta frustração. E aí, Jesus ele vai dizer que esse mendigo morreu. Só que ele acrescenta, ele foi levado pelos anjos, para onde? Para o seio de Abraão. E ele fala, o homem rico também morreu e foi sepultado. Ponto. Interessante que o Senhor Jesus, ele faz as distinções entre esses homens, e ele não cita que o mendigo foi sepultado. Ele não cita que o mendigo teve um enterro. Será que os cães o sepultaram? Quando esse mendigo morreu, ele virou comida dos cães famintos? Não houve uma cerimônia fúnebre, ninguém se pronunciou, ninguém foi na casa mortuária, não vieram seus amigos, seus parentes, ninguém fez um discurso bonito, olha esse homem. Nas entrelinhas da observação de Jesus agora sobre o homem rico, quando ele disse, e esse foi sepultado, aí a gente começa a imaginar o quê? Que ele teve um cortejo fúnebre, que pessoas choraram, lamentaram, vieram seus amigos e parentes, estavam na cerimônia, alguém fez algum discurso, falando sobre quão grande era aquele homem, provavelmente sepultado num lugar belo, bonito,
Até aqui Jesus está falando o quê? Sobre o que é visível, palpável. O que acontece deste lado aqui. Do lado que eu e você estamos. Jesus está falando agora sobre isso. O que eu e você conseguimos enxergar. Tirando que ele fala que o mendigo foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, todo o resto é aqui nesta terra, nesta realidade que nós estamos. Mas agora é interessante porque Jesus ele vai mudar o foco, ele vai falar agora sobre o que tem do outro lado. Presta atenção. Quem é que estava ali ouvindo? Os discípulos, várias pessoas, os fariseus, os mestres da lei. E agora Jesus vai falar. Versículo 23 diz que no inferno, a palavra não é o inferno aonde a eternidade sem o Senhor Jesus acontecerá. A melhor palavra para tradução, como a minha tradução é Almeida, revista e atualizada, a melhor tradução aqui, pode ter na sua Bíblia ou no seu telemóvel aí, na sua versão, é o mundo dos mortos, ou o Hades, ou alguma outra coisa. Porque o inferno em si, ele ainda não foi inaugurado. Não existe ninguém no inferno, tá? Ninguém. Até agora, ninguém foi para o inferno. As pessoas irão, mas não foram. Vamos ver isso? Abre aí Apocalipse. Apocalipse 20. Para a gente entender porque essa questão do céu e do inferno cria muita confusão. Essa pessoa foi para o inferno. Não foi não, viu? Mesmo que você queira que ela vá, ela ainda não foi. Ainda tem o comboio para pegar. Abre aí, Apocalipse 20. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 15 para a gente entender. O diabo, Apocalipse 20, 10 a 15. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Quem é que vai ser atormentado? E não é ele que nos atormenta? Dá para imaginar o grau do que vai ser o inferno? O diabo não está lá, como aparece nos desenhos, nas fotografias, lá, todo bonitão, mexendo no caldeirão e jogando a galera dentro. Não. Ele ainda vai ser lançado lá, para ser atormentado. Junto com quem? Com a besta e o falso profeta, que já foram lançados antes. Aí olha só, versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. O além aqui também é o lugar dos mortos, o Hades. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Esse além, que na minha está além, no seu pode estar Hades, o lugar dos mortos, é para onde o rico foi. Tá? Então olha só, ainda não está no lago de fogo e enxofre, que é o inferno. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno aqui é o Hades, é o lugar dos mortos, aonde
O homem rico está. Foram lançados para dentro do lago de fogo. Então, o lugar aonde está o homem rico, que Jesus está falando, esse lugar, com essas pessoas, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Quem é que já está lá? Diabo, falso profeta e a... Olha só, o trio parada dura já está lá dentro, atormentado. E agora está sendo jogado para lá quem? Está no lugar dos mortos. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. Por quê? O rico, ele morreu. Ele saiu da presença do ser humano. Morreu uma vez. E a questão é a segunda morte. E a segunda morte é sem chance. Da mesma forma que todo aquele que se arrepender de seus pecados e crê que Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar, que o sangue dele é poderoso para te purificar, você vai ter a vida eterna. E o seu nome vai estar escrito onde? No livro da vida. Versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E aí, acabou. Game over, total. Não tem mais chance. Então, para a gente entender, porque por causa das versões, principalmente em português, a gente pode achar, não, mas então ele já está no inferno? Não, não está, tá? Se a sua versão tem inferno, ainda não é. Então, o que acontece? Olha o que Jesus está falando. Que o homem rico está no inferno, nesse lugar dos mortos, e que ele está em tormentos. E que ele levanta os olhos e ele vê ao longe quem? Abraão. Ó. E Lázaro estava do lado dele. Vocês sabem o que significa o nome Lázaro? Menor ideia? Deus socorreu. Deus ajudou. Esse é o significado do nome Lázaro. E aí o homem rico, ao ver essa cena, ele fica desesperado. Ele grita e clama: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. O que é ter misericórdia? Não me dê o que eu mereço. Manda Lázaro molhar na água a ponta do seu dedo para me refrescar o quê? A língua. Olha o tamanho do tormento que o homem rico estava tendo. Ele pede para Lázaro só molhar o quê? A ponta do dedo e colocar na língua dele para ele ficar refrescado. Eu estou em agonia nestas chamas. Ainda não está no inferno. Ainda não está no inferno. E está nessa agonia dessas chamas. O homem rico, ele conseguiu identificar, segundo Jesus, que o lugar no qual o mendigo estava era melhor, era mais fresco e tinha água. Olha que interessante. O homem rico, ele estava desesperado, ele estava pegando fogo, em agonia, e não morria mais. Por quê? Ele já estava morto. Já pensou que coisa horrível? E olha o contraste. Antes, o homem rico, o que ele fazia? Ele comia do bom e do melhor. É, não é? Lá no seu palacete, vestido de púrpura, de linho finíssimo, e Lázaro estava lá na sua porta, clamando para comer a migalha que caía no chão. Todo magoado, todo cheio de chagas,
E lá, deitado no chão, os cachorros de rua, sarnento, tudo lambendo mesmo. Dá para imaginar o fedor que era, a podridão que era. E o homem rico estava lá, ó, comendo, todo esplendoroso. E ó, problema seu, fica aí. Não tenho nada a ver com você. Aí Abraão, ele se manifesta. Olha que coisa interessante. Versículo 25. Abraão foi chamado pelo homem rico do quê? Pai Abraão. É ou não é? Aí Abraão chama o homem rico de filho. E diz para ele se recordar. Olha, lembre-se. Se recorde. Durante a sua vida você teve tudo o que você queria. Tudo, não te faltou nada, hein? Tudo o que você queria você teve. Você recebeu todos os seus bens. Você se vestia de púrpura, comia coisas maravilhosas, tinha uma casa fixe, um monte de empregado. Aí passava aqueles mendigos e você não estava nem aí. Só que Lázaro, enquanto você tinha tudo, Lázaro na vida dele não teve nada. Absolutamente nada. O que ele teve foram males, tristeza, humilhação. Só que agora, do lado de cá, ele está... O que Abraão fala? Agora, do lado de cá, versículo 25, ele está consolado e tu em agonia, em tormentos. E tem outra questão, homem rico. Há um grande abismo entre nós. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso lado. Aí o homem rico, ele insiste. Pai Abraão, eu te imploro. Olha o desespero dele. Mande Lázaro para a casa do meu pai. Eu tenho 5 irmãos. E eles têm que saber que esse lugar aqui onde eu estou é de tormento. Vai lá, fala para Lázaro, avisa minha família, para eles não virem para cá, porque aqui é horrível. Aí Abraão fala, olha, Moisés e os profetas já avisaram eles. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Aí o homem rico insiste de novo. Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhes for enviado, eles se arrependerão. Olha a palavra que Jesus põe para o homem rico. Se alguém dentre os mortos for lá falar com ele, eles se arrependerão. Acho que há 2 domingos atrás eu preguei alguma coisa sobre arrependimento. E foi quando eu falei sobre a reforma protestante. O que nos liga para a eternidade e o perdão de pecados é o quê? Arrependimento. Só o arrependimento é que nos faz realmente sermos perdoados pelo Senhor, sermos justificados por Ele e termos a eternidade na sua presença. Nada que a gente fizer, absolutamente nada, vai nos levar para Cristo, mas o arrependimento. Aí Abraão responde, se eles não ouvem Moisés e nem os profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, eles também não vão ouvir. Olha lá, versículo 31. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Por que Jesus falou isso? Olha que coisa interessante. Abre lá em João 12.
Vamos lá para João 12. João 12, versículo 9 a 11. Você lembra que o amigo de Jesus, Lázaro, havia morrido? E Jesus demorou 4 dias para chegar lá. Por quê? Porque os judeus criam que em 3 dias as pessoas podiam ressuscitar. Então Jesus atrasou 4 de propósito, para que o poder dele fosse testemunhado, manifestado para aqueles judeus que tinham essa crença. Aí, imagine a gente, imagine nós, se nós vermos alguém ser ressuscitado por Jesus, a gente não vai crer nele? Mais ainda? Só que a gente acha, né? Agora que a gente já conhece a história. Só que, olha o que diz a palavra, João 12, do 9 a 11. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Quando o Senhor Jesus ressuscitou Lázaro, e o objetivo foi 4 dias, por causa dessa questão que eu falei, dessa crença que os judeus tinham, muitas pessoas creram em Jesus. E isso atrapalhou o quê? Os planos dos judeus. Porque os judeus oprimiam as pessoas com a lei. E Jesus veio para cumprir a lei. E em Cristo, eles não precisavam mais seguir a lei opressora dos mestres da lei. E teriam uma vida de liberdade. E agora, eles estavam querendo matar quem? Lázaro também. Por quê? Porque Lázaro era a testemunha viva do que Jesus havia feito, do milagre que Cristo havia feito. Eles já estavam querendo matar Jesus, porque ele ressuscitou Lázaro, agora também estão querendo matar Lázaro. Dá para entender por que Abraão falou, olha, mesmo que alguém ressuscite, eles não vão crer. Porque quando Lázaro ressuscitou junto com Jesus, os líderes não creram e quiseram o quê? Matar Jesus e Lázaro. Que história, né? Você já leu essa história? Provavelmente já. A minha pergunta é, como é que está a sua vida? Como é que você tem vivido os seus dias? Você tem vivido os seus dias como se não houvesse amanhã? Olha, estou aqui em Portugal, preciso aproveitar ao máximo. Eu não sei como que vai ser amanhã. Você está preocupado com as coisas aqui dessa terra? Preocupado com os seus interesses e os interesses da sua família só? Você consegue enxergar as pessoas ao seu redor? Ou aquela máxima, cada um com seus problemas? Eu já tenho os meus, ninguém resolveu os meus, cada um com seus problemas. É ou não é? Cada um com as suas escolhas, que arquem com as consequências. Você escolheu essa vida, problema seu. Se vira. Você não estudou, então não adianta querer ter alguma outra coisa de quem estudou. É assim que a gente pensa? Eu vou cuidar da minha vida, porque o seu problema não é meu. O seu problema é seu. Da mesma forma que o meu problema não é seu. Será que é assim? A sua dificuldade não é a minha. A sua necessidade não é minha. Você que trilhou esse caminho. E se hoje você está passando essa necessidade é porque você
se meteu nela. Eu não tenho nada a ver com isso. Cada um cuide do que é seu. Não é cada um cuidando da sua vida? E aí? E o corpo de Cristo? Como é que deve funcionar? Como que aqueles que se dizem cristãos, crentes evangélicos, que acreditam na Bíblia, que acreditam que o sacrifício de Jesus é verdadeiro, é único, que a cruz está vazia, que o sangue de Jesus foi derramado por cada um de nós, qual é a nossa postura? Será que nós estamos enxergando aqueles que estão ao nosso redor? Ou será que nós só estamos olhando para os nossos interesses? Nós nos reunimos domingo e cada um aqui, tem os seus desafios, tem as suas dificuldades, tem as suas frustrações, é ou não é? Mas fora da igreja também, onde a gente trabalha, onde a gente estuda, onde a gente mora, cada um tem os seus problemas, os seus desafios. E a grande questão é que o Senhor Jesus, Ele quer nos mostrar que nós temos muita coisa para fazer desse lado aqui, até Ele voltar. Porque do lado de lá, como é que Lázaro estava? Consolado. Cuidado. Ele não precisava mais se preocupar com nada. O Senhor quer nos ensinar que nós podemos, mesmo com pouco, ajudar alguém. Você provavelmente já ouviu, já recebeu essa palavra e já falou: é pouco, mas é de coração. Não, o crente ama falar isso. Ama? Crente ama falar isso, é pouco, mas é de coração. Eu queria te dar mais. Então por que não dá? Você já ouviu isso? Você já falou isso? Eu já falei. Eu tenho vergonha, então não vou te dar nada. Olha. É verdade ou não é verdade? Essa é a nossa realidade. Só que o Senhor Jesus, na nossa vida, Ele quer o quê? Ele quer mudar a nossa realidade. Isso que é a busca pela santificação. É ser cada vez mais separado do mundo e cada vez mais parecido com Cristo. É isso que o Senhor Jesus quer. Ele está mostrando, morreu um e morreu o outro. E aqui era desse jeito. Agora lá, vocês viram a diferença? E a questão é, como é que vai ser do lado de lá? Você sabe como vai ser o lado de lá? Essa passagem dá uma dica. Mas essa passagem também dá uma dica de como nós devemos o quê? Proceder aqui. E o Senhor, Ele quer que eu e você sejamos testemunha do amor dele para as pessoas. E ser testemunha do amor não é só você abrir a Bíblia e pregar e ainda falar: você vai para o inferno se você não aceitar Jesus. Isso é importante? É. Mas o Senhor Jesus quer que eu e você estejamos dando o quê? Não só uma palavra de ânimo, mas também que nós estejamos ajudando as pessoas nas suas necessidades. Se você não tem ninguém ao seu redor que está pior do que você, então olhe que Jesus vai voltar. Mas eu duvido e desafio qualquer um que está aqui, que não tenha ninguém que está ao nosso redor numa situação mais difícil do que a gente. O que o Senhor Jesus disse? Os pobres, vocês sempre terão. Ele disse: vocês terão durante um tempo? Vocês sempre os terão com vocês. Mas pessoa que toma uma decisão. Eu já ouvi umas coisas assim tão... cada um toma a sua decisão. Cada um faz as suas escolhas. Realmente, cada um faz as suas escolhas. Mas se você foi escolhido pelo Senhor Jesus, sabe por quê? Porque nenhum de nós escolheu a Cristo. Ele que nos escolheu primeiro. Sabe desde quando? Desde antes da fundação do mundo. Então, se Ele nos escolheu,
É porque ele tem um objetivo, não só para aquele lado de lá, que é a salvação, mas para que aqui a gente possa fazer diferença na vida daqueles que estão ao nosso redor. Fazer diferença aqui, dentro da igreja, na vida das pessoas que estão aqui, na comunhão, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vizinhança. Que nós possamos entender que o Senhor Jesus, ele tem uma vida plena para mim e para você. E a vida plena não é só a prosperidade material que todos nós buscamos. Não é isso só. Você pode comer num restaurante Michelin, você pode se vestir de púrpura, o L, o V, o D, o G, não tem problema. Você pode andar de Mercedes, de BMW, de Ferrari, de Bugatti, não tem problema. Você pode morar numa casa com 18 quartos, 20 casas de banho, não tem problema. Você pode ter um jatinho, você pode ter um iate, você pode ter tudo. A questão é, aonde está o nosso coração? Está nas coisas ou está em Jesus? Porque se ele estiver em Jesus, nós nem vamos querer essas coisas. Essa é a verdade. Porque nós preferimos o quê? Compartilhar com aqueles que precisam. Tem tanto testemunho de tanta gente que é inacreditável. E a gente precisa entender a vida plena que o Senhor Jesus quer para cada um de nós é essa. Que nós estejamos sendo testemunhas de Cristo. E testemunha de Cristo é viver a vida de Jesus. Amém? Amém. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Que essa semana a gente possa refletir. Leiam o Evangelho de Lucas. Leia do capítulo 1 até o 17, até o 16. Para você ver como é que Jesus conversava com as pessoas. E tenta se colocar naquele lugar. Imagine que você que está lá ouvindo Jesus contando essa história. Vai fazer diferença na sua vida. Amém? Amém.